E aí galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo, né? Entendendo algumas questões na Bíblia sobre as promessas feitas a Abraão, tá certo? E aí a gente vai entender a quem as promessas foram feitas, né? As promessas de Abraão é para o povo hebreu, né? É para os judeus, ou esse texto ele é mal interpretado? Pior, né? Não é nenhuma interpretação, é simplesmente uma manipulação, obviamente, dos textos bíblicos, aonde qualquer crítica que você teça, né, a religião judaica, né, a realidade é essa, porque não são povo, isso tem que ser tirado da cabeça das pessoas. Isso está levando muita gente ao erro, ao engano, à perdição e a venerar aqueles que são a cabeça, né, do sistema anticristo que a gente vive hoje, tá certo? Mesmo que você não reconheça o nome como Cristo e tal, eu compreendo. Eu falo isso num sentido de facilitar o entendimento. Quando eu estou falando, né, do sistema anticristo, né, anticristão, eu estou falando exatamente da base da nossa fé, que é no Messias, que é no Salvador, tá? Jesus Cristo, mesmo que você não considere o nome, tá? Eu vou recomendar que vocês vão lá no canal do meu amigo Elder Fusato, canal Bíblia de Verdade. O último vídeo que ele fez em referência à live que eu fiz com ele, que não deu muito certa participação, foi tudo em cima da hora, mas a gente vai fazer algumas lives juntos, isso aí com certeza. Vocês vão entender mais um pouco dessa questão, tá? Do sistema judaísmo, cristianismo e por aí vai, certo? Então quando eu falo aqui cristianismo, judaísmo, cristianismo, cristão, defender a fé, eu estou falando do caminho verdadeiro, aquilo que o Messias nos entregou e foi aí passado pelos apóstolos, tá? Mas a gente vai entender a quem se estende a promessa feita a Abraão. Essa promessa foi feita ao povo de Israel mesmo, a essa nação vil e perversa, né? A religião judaica, ou estão usando isso para manipular e controlar vocês, né? E o que me assusta é cristão ficar repetindo isso à exaustão, e quando você fala que eles não leem e não conhecem Bíblia, os caras se sentem ofendidos. Mas eu repito, vocês não leem e não conhecem Bíblia, e eu vou mostrar aqui agora para vocês. Gente, combater o engano e a mentira faz parte do Evangelho, certo? Se alguém vir aqui falar de união, e essa união me força, de alguma forma, a deixar que erros passem adiante, por causa da chamada união em torno de um assunto que não é importante para a salvação das pessoas, desculpa, aqui não é lugar para esse tipo de união, tá? O que tiver errado vai ser combatido. Então vamos lá para a nossa leitura. Né? A quem foi? Eu tenho que abençoar Israel, né? Eu tenho que passar pano para todo o lixo ideológico que eles lançam no mundo, para a religião diabólica deles, né? E supremacista. Será que eu tenho que fazer isso como cristão? Ou eu tenho que combater os falsos mestres, as falsas heresias, né? Esse fermento ao qual tem inserido dentro do meio cristão? É isso que a gente vai, né, defender aqui hoje. Essencialmente é um vídeo cristão, mas você que ainda tem dúvidas sobre essa questão, né, das promessas de Deus, para quem foi feita, eu acho que vai esclarecer bastante sua dúvida aqui, e é um conteúdo 100% bíblico, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, né? Versículo 1 adiante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu, né, te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quer dizer, essa promessa foi feita diretamente a quem? A Abraão, certo? E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Quem? Abraão. Deus faria a Abraão uma grande nação, certo? Engrandeceria o nome dele, e ele seria uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem. Quem? Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, certo? Serão benditas todas as famílias da terra. Não é em ti, nação de Israel. Não é em ti, judeus. Tá? Não tem nada disso aqui. O primeiro erro a ser desfeito é isso. É fazer uma leitura simples e entender. E em ti, Abraão.
serão benditas todas as famílias da terra, certo? Em ti, obviamente, que está falando da semente da descendência de Abraão. E a gente vai entender isso de acordo a gente for lendo as escrituras. E aí a gente vai ver que essa promessa vem sido passada à semente de Abraão. Aí vai passar essa promessa para Jacó. Deus volta a Jacó e fala: em ti vai falar Isaac. Então você vai... Isaac é um dos melhores tipos de Cristo, né? Isaac eu não vou entrar nessa questão de tipologia bíblica, mas Isaac é um dos melhores tipos de Cristo. Então você vê que a promessa tem sido passada de pai para filho, descendente, semente direta, não é nação, povo, certo? Então vocês viram aqui, né? A promessa foi feita a Abraão, diretamente, certo? Diretamente. Agora vamos aqui, sabe para onde? Vamos para a bênção que Jacó que Isaac deu a Jacó, certo? Isaac já foi abençoado também, a promessa já foi passada para Isaac, e agora Isaac vai lá e faz o que? Passa a promessa para Jacó. Vamos lá, Gênesis capítulo 27, versículo 25. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça. Quem conhece a história já sabe o que aconteceu aqui, né? Da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai: ora, chega-te, beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, e então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e da abundância e do trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações, e encurvem-se a ti. Se o Senhor teu Deus, se o Senhor de teus irmãos e filhos da tua mãe se encurvem a ti, ou se Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa promessa está passando para quem? Diretamente? É para um povo, uma nação? Não, para Jacó. E aconteceu que, acabando Isaac de... E, gente, para vocês terem ideia, só cortando um pouco aqui, isso aqui já vai levar a gente para outro assunto. Quando é que essas promessas se cumprem de fato? No milênio. Quando todos os povos, línguas e nações se curvarem perante Cristo. Lá no milênio. Essa promessa não se cumpriu ainda. É isso que em Hebreus capítulo 13 ou Hebreus capítulo 1, eu não estou lembrado agora, vai falar lá da... com certeza é primeiro ou segundo capítulo. Vai falar dos heróis da fé. E vai falar que todos esses homens aqui, patriarcas, profetas e juízes, nenhum deles recebeu a promessa em vida. Que era a promessa o quê? Do reino milenial de Cristo. O verdadeiro filho, descendente de Davi, filho, semente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra através dele. E a gente vai chegar lá. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua casa. Quer dizer, ó, Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai. Aconteceu que, acabando Isaac de abençoar quem? Judeus? Povo de Israel? Não, Jacó. Jacó. E fez também ele um guisado saboroso, beleza. Aqui vai falar do engano que Jacó causou, né? Tem que lembrar que Paulo vai explicar o que aconteceu aqui com Esaú e Isaac, tá? E Jacó, mas Esaú vendeu a primogenitura dele, como os hebreus, os judeus, deixaram de ser povo por corromper o caminho das bênçãos, né? E aí um povo que não era povo foi chamado de povo, que somos nós, gentios, nós que aceitamos o sacrifício de Cristo, tá certo? Para remir os nossos pecados, tá? Vamos lá, próximo texto. Vamos lá. Gênesis, capítulo 17. Vamos lá.
Versículo 15. Gênesis 17. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. E aí Paulo vai explicar em Gálatas capítulo 3 ou 6, se eu não me engano, exatamente a mudança que nós, servos de Cristo, somos filhos da promessa de Sara. E Sara representa a Jerusalém celestial, não a terrena. A terrena é escrava, é filha de Agar, não é? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara de idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome de Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. A descendência de Abraão, a gente já vai descobrir quem é essa descendência, tá? Mas Deus estava zelando essa linhagem de Abraão até chegar em Cristo, certo? Cristo, mais é conhecido como filho de Davi. Por quê? Davi é a melhor representação de um trono de paz em Israel, tá? Que será um reino mundial, milenial, né? Quando Ismael também tem um ouvido, e eis que tenho abençoado, e falar-te e frutificar, e falo em multiplicar. Grandemente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos os nascidos da sua casa, e todos os compadres seus. Bom, aqui vai falar da circuncisão. Beleza, aqui vai falar da circuncisão. Mas você vê a promessa sendo feita diretamente ao filho de Abraão, a semente dele, Isaque, certo? Não a um povo. O que é dito é que as nações seriam abençoadas em Abraão, em Isaque, em Jacó. E a gente já vai entender isso, certo? Vamos lá. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Promessa para o milênio. E em tua descendência serão benditas, e em tua, grave isso aqui, e em tua descendência, não é nas suas descendências, nas suas sementes, Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E quando essa promessa vai se cumprir de fato? No milênio, quando todos forem abençoados pelo reinado de Cristo. Então Abraão tornou-se aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Bezerba. E Abraão habitou em Bezerba. Certo? Vamos voltar à nossa leitura. Eu vou mostrar que a promessa sempre está sendo feita direta a pessoas. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, não está falando de sementes, descendências, como sendo muitos povos, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão. Deus faz juramento direto a pessoas, não a povos, a nações, tá? Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com pessoas, com almas, tá? Deus abençoa o Brasil. Tira isso da sua cabeça. Ah, mas Davi disse: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Davi é um dos profetas. Tá, ele falou. Deus abençoou alguma nação diretamente? Deus usou nações com propósitos diretos. Mas
tem um dever com o povo, com a semente desse homem. Quem tiver debaixo da autoridade dessa semente vai ser abençoada, que era o caso dos reis. O povo que estava debaixo da autoridade de Deus era abençoado. Quando eles pediram um rei, qual foi? Aí Samuel se irrita com aquela situação do povo, e aí Deus chega para Samuel: Samuel, relaxa, relaxa. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Eles não querem um rei? Unja. Agora, o que o rei fizer de ruim vai cair sobre todo o povo. Você vê que Deus tem compromisso com uma pessoa. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras. Ó, multiplicarei a tua descendência, não descendências, como as estrelas do céu. Por quê? Cristo é a primícia dos que dormem. Em Cristo nós fomos enxertados. Em Cristo todos nós somos benditos. Todos nós podemos dizer que somos filhos de Abraão por causa de Cristo. E darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Milênio, mais uma vez. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Outra, o que são esses estatutos e leis que existia antes mesmo dos preceitos da lei mosaica? Pararam para analisar isso aqui? O que é que Abraão seguia? E portanto, li os homens daquele lugar acerca da mulher, beleza. Aqui vai entrar em outra questão. Vamos lá. Tem um texto aqui ainda para me ler, para mim passar para o Novo Testamento. Não, agora que a gente vai para Hebreus e depois a gente vai finalizar esse vídeo em Gálatas, tá? Vamos lá, ó. Não vou ler Hebreus 6 todo, eu vou pegar de um versículo aqui, mas eu recomendo todos esses capítulos aqui que eu citei, vocês leem tudo, tá? Hebreus capítulo 6. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que... Calma aí. Certo. Vai ser isso aqui mesmo. Pronto, isso mesmo. Vamos lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, né? A promessa no caso é Isaque, mas não é o fim dela. Porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles. O juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, e a gente vai entender que, né, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta futura, algo que não aconteceu ainda, ao qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, Jesus é a primícia dos que dormem, é o que primeiro. Ele veio primeiro, morreu primeiro, ressuscitou primeiro, para ser as primícias dos que dormem, para que nele se cumprisse todas as promessas feitas a Abraão. E nós somos abençoados na semente, que é Cristo. Certo? Vamos lá. Agora a gente vai aqui para... Eu poderia ler muito mais textos, mas eu quero realmente ser sucinto e direto, porque depois a gente vai, né, obviamente, explanar mais diretamente isso aqui. Então vamos lá, né? Livros. Vamos para Gálatas, para a gente finalizar esse texto aqui. Gálatas, capítulo 3, né? Pronto. E a gente vai fazer essa leitura. Fique em mente, mantenha em sua mente, tá? Gênesis capítulo 12. Vou até repetir aqui.
a leitura rapidinho de Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Abraão. Vamos lá. E a gente já viu que essa promessa foi passada para as sementes de Abraão: Isaac, Jacó, Davi, Cristo. Em Gálatas a gente vai ter isso tudo desnudado agora. Gálatas capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Por que Paulo chamou eles de insensatos? Porque eles estavam voltando aos rudimentos da lei. E eles ali, muitos deles eram testemunhos da morte de Cristo. Paulo era um testemunho da morte de Cristo. Os apóstolos eram testemunhos, eles viveram na mesma época. E Paulo ainda estava questionando isso. Fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado. Paulo está dizendo: eu vi, eu estava lá, fui evidenciado. Como Paulo em outra ocasião, ele vai falar, ele apareceu a outras 500 pessoas, além de nós apóstolos. Então Paulo está dizendo: eu evidenciei, eu vi ele morrer. Eu vi ele ressuscitado. Quem vos fascinou, cara, para que você chegasse a esse ponto de começar a desobedecer à verdade? Aqueles que defendem feitiçaria, aqueles que defendem o Talmud, esses caras vocês estão ouvindo, Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito de Cristo, o Espírito de entendimento da palavra. Pelo quê? Pela lei ou pela pregação da fé? Para agora vocês estarem voltando, como muitos estão fazendo hoje. Voltando aos rudimentos da lei. Lançando Cristo de novo ao vitupério. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora na carne, como muitos canais que começaram bem, eram exemplo e hoje estão na carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Isso é a verdadeira luta do Evangelho, é combater o erro. Não se fala em união quando há um erro latente acerca do Evangelho da salvação. Tem que ser combatido. Se é que tem, que também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cristo operou o milagre na vida de vocês pelo quê? Porque vocês guardam sábado, guardam rudimentos humanos, ao qual vocês nem mesmo compreendem o que é o sábado do Senhor? Que torcem a lei, que cumprem uma coisa e não cumprem outra, que tornam-se réu, confesso, de todas elas? Foi por intermédio disso? Ou por intermédio da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. É por isso que Jesus chamou os fariseus, os cumpridores de lei, de filhos do diabo. Não porque a lei é do diabo, mas porque eles usavam a lei para levar peso às pessoas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, as Escrituras previu. Se você não lê os profetas, não lê Oséias, não lê Naum, não lê Ageu, não lê Zacarias, não lê os Salmos, não lê Isaías, você não vai entender que Deus já previa a fé, certo? Como justificativa pelos pecados. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, Evangelho, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aqui a gente entra no coração, no cerne da palavra. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. São malditos. São malditos e querem levar vocês para a maldição. Eles abominam a liberdade que temos em Cristo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Palavras de Davi. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que viver por essas coisas, por elas viverá. Cristo não nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por quê?
porque aquele que for pendurado, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está na lei. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta, certo? A aliança, o testamento foi passado, quem é que pode acrescentar ou não, a não ser a pessoa que o fez? Mas ninguém, correto? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, certo? As promessas foram feitas a quem? Como eu já venho explicando, a Abraão e a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Isaac, Jacó, Davi, Jesus, certo? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é quem? Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. A promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo, foi feita 430 anos antes da lei mosaica. E a lei mosaica não tem poder para anular a promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo. Não tem poder. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Agora compreenda. Para vocês entenderem essas questões, tem a minha playlist aí, O Fermento dos Fariseus, tá? E alguns outros vídeos que eu fiz nessa mesma época, e eu toco bastante nessas questões da lei, certo? Logo, para que é a lei? Entenda para que é a lei, para que ela serviu. Ela teve uma utilidade muito clara. Foi ordenada por causa das transgressões. A lei foi por causa da transgressão do povo de Israel, lá logo no Monte Sinai. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Essa posteridade veio ou não veio? Já veio, né? Por que vocês ainda estão se lançando embaixo de jugo desigual quando se trata da lei? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, tá? Sim, no vídeo eu explico, né? Quem guiou Israel no Egito durante 40 anos. E alguns vídeos que eu falo sobre a gnose cristã, eu vou explicar sobre essa questão aqui. A lei foi dada a Moisés por intermédio de anjos. Significa que não teve sua validade, o que foi o demônio? Não foi. Está lá no vídeo, tá? A lei foi dada a Deus através de anjos a Moisés, para um simples objetivo e claro: punir o povo de Israel pela sua desobediência. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus e nem anula, porque ela veio depois. Ela não é contra e nem anula, mas também ela não faz parte da promessa. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei, mas não foi pela lei que foi feita a promessa de justificar, vivificar. A lei ela veio como aio para guardar o povo de Israel que estava em desobediência, para que eles, quando vissem a promessa se cumprir em Cristo, entendessem. Só que infelizmente não foi o que aconteceu. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Só que a fé já veio, e não tem necessidade de lei, né? Principalmente gentios. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Já foi manifesto, correto? De maneira que a lei nos serviu de aio. Serviu de aio para quem? Para o povo hebreu. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, porque a lei não tem poder de justificar, gente. A lei é a lei do pecado e da morte. Você peca, você morre. Você só é justificado mediante ao sangue de Cristo. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, no caso, debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto
nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Cristo, em mim e em você que professa o nome dele, todas as famílias da terra um dia serão benditas. E esse dia é o milênio. Aí vocês têm que voltar para os profetas. Porque as pessoas já gozam de uma bênção em nossa presença. O mundo já goza de uma bênção com o descendente de Cristo. Os descendentes de Cristo que somos nós. O mundo já goza dessa bênção? Já. Porque imagina se não existisse nós aqui nessa terra. Vou dar um exemplo. Uma figura máxima disso. Noé. Ló. Noé foi tirado, ele como um precursor dessa bênção, o mundo foi destruído. Ló foi tirado como uma figura, um precursor dessa bênção de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída. No dia que Cristo nos tirar, aí vem a ira dele. Esse mundo será destruído. O mundo já é abençoado por nossa presença. O mundo já é. O mundo gozará dessa bênção completa no milênio, quando nós reinarmos junto com Cristo. Todas as nações, todas serão abençoadas no governo de Cristo. Todas. Experimentará dessas bênçãos. Só que o momento ainda não chegou. A gente vive um pouquinho dessas bênçãos. Tu acha que se não existisse justos, santos ainda no mundo, esse mundo ainda estaria existindo? Deus ainda toleraria isso tudo aqui? Óbvio que não, gente. A promessa se cumpre em Cristo. E de Cristo, nós que fomos enxertados nessa boa oliveira, certo? Estamos aqui propagando e falando dessas bênçãos. Não é um povo sanguinário, um povo que nega, um povo que é a base desse sistema anticristão que vemos hoje. Não é nesse povo que abençoa as famílias da terra. Eles causam guerras, destruições. Quem abençoa as famílias da terra através de Cristo somos nós, é eu, é você, que prega o evangelho da verdade sem fermento. Só que, para que esse fermento seja denunciado, a gente tem que se indispor às vezes e falar e apontar o erro, certo? Coisa que muita gente não compreende e não quer entender. Ficam pregando esse evangelho light que vai te levar para o inferno. Esse evangelho light que você fica passando a mão na cabeça de todo mundo que é doutorzinho, porque não sei o que lá, porque tem a aparência de falsa piedade, vai te levar para o inferno. Esse evangelho que os caras viram mercenários da internet, atacam A e B e tem uma vida podre, mas no último vídeo ele falou de salvação. É esse aí que vai te levar para o inferno, certo? É esse Jesus Astarcheran aí, bonzinho, que não condena o pecado, a hipocrisia e a devassidão. Esse Jesus aí, Astarcheran, vai te levar para o inferno, certo? Esse aí, distorcido, certo? Se você entender a luta de Jesus, se você entender a luta dos apóstolos, a luta dos profetas, é exatamente para combater o erro dentro daqueles que querem a verdade. Os discípulos em nenhum momento tiveram paz combatendo o erro, combatendo o judaísmo, os fariseus da sua época, o gnosticismo cristão, as falsas doutrinas da sua época. Que tipo de Bíblia vocês leem? Que dizem que conhecem a Bíblia, e quando a gente está aqui combatendo a mentira, combatendo o falso evangelho, gente, eu estou falando que eu sou cristão. Eu. Se você não é, se você acredita na Bíblia picotada, faça silêncio. Se você fica falando que tudo é intervenção romana, fique em silêncio. Você não entendeu a palavra de Deus. Você não entendeu a mensagem do evangelho. Não estou falando com você. Eu estou falando daqueles que se dizem cristãos e ficam se deixando levar por esses erros. Certo? É disso que eu estou falando. Tá? É disso que eu estou falando. Vamos finalizar nosso vídeo. Mateus
Mateus, capítulo 10, versículo 'Vamos lá. É tão gostoso essa leitura que eu quero ler o capítulo todo, mas não vai ficar extenso demais. Vamos lá. Desculpa, eu vou ter que ler todo o capítulo, tá? Para o vídeo ficar completo, para mim passar todo o pensamento, né? E aqui é as palavras do Messias, não é minhas palavras. Esse Messias que vocês pregam aí eu desconheço, sabe? Esse Messias Nova Era, Paz e Amor, Tarcherã, eu desconheço esse Messias, tá? Mateus capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Não foi através de fígado de peixe, tá? Não foi. Porque o livro de Enoque é porque não sei o que lá. Eu, no vídeo sobre terra plana, apócrifos e gnose, eu acho que eu falo alguma coisa sobre os... Mas eu não vou entrar nesse assunto, até porque eu perdi a munição quando o rapaz desistiu de dar a resposta. Se ele fosse dar a resposta, aí eu ia ter como conversar sobre o livro de Tobias, o livro de Enoque e todo o restante da Bíblia, tá? Mas vamos lá. Deus lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, o apelido de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas, o Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 a lhes ordenar, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era necessário que isso fosse feito antes, tá? Era necessário. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, não alforjes, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém... Olha... Nossa, que Jesus é amorzinho, amorzinho. Jesus é justo, gente, pelo amor de Deus. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, né? Eu falei, não é culpa minha. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aonde? Vamos lá, ó. Aonde? Aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus está falando de quem? Qual foi a luta dos apóstolos? Até hoje a gente luta contra quem? Vamos lá. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para servir de testemunho a eles e aos gentios. E aos gentios, porque Jesus já está preparando. Eu vou chamar os gentios, tá? Essa palavra que depois que eu morrer, ela vai ser para os gentios. Porque quando eu morrer, aí se cumpre a rejeição deles. Eu sou o dono do testamento. Se eu morrer, eu posso refazer. Eu vou morrer. Então, aqui entra a questão do casamento, que Paulo fala que é um grande mistério. Jesus morreu para dar carta de divórcio a Israel. Ele ressuscitou e casou-se com o novo Israel, que é a igreja. Jesus é um gênio, sabe? Jesus é uma coisa séria. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e
e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui já dá uma porradinha nos calvinistas de leve. Quando vos perseguirem perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. O Filho do Homem aqui, Jesus está falando de quem? Quando ele ressuscitar, certo? Ele já ressuscita como Filho do Homem em glória, já ressuscita glorificado. Então essa promessa já se cumpriu, correto? Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta aos discípulos ser como o mestre. Eu quero ser como o meu mestre. E é por isso que eu não tenho medo de rebater falsas doutrinas. E o servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu a pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? Portanto, não os tomeis, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, e nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que Jesus estava querendo dizer aqui sobre essas trevas? Parábolas, a reunião com os 12. Vocês vão falar isso em público. Eu estou falando aqui agora só com vocês. E os que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados, que é esse combate às falsas doutrinas. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tem mais, gente, paredão, dislike, sabe? Ah, você é antissemita. Você não tem mais isso. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tá? Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, pois, mas valeis vós de que muitos passarinhos. Porque qualquer que me confesse, vocês são mais do que likes, meus amigos. Vocês são mais do que doutor, passando o pano para vocês. Se vocês são cristãos de fato. Então não fica com medo de represária ou de não aceitação de pessoas grandes nesse mundo. Vocês valem mais para o nosso Pai Celestial. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É isso que eu quero. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, palavra, verdade. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a cruz e segue-me após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem é o anticristo senão aquele que nega que Cristo é o Filho do Eterno, da sabedoria? Vocês querem estar de bem com judeus, com religião judaica, com o messianismo, mas estão negando Cristo. Presta atenção. Presta atenção. Vão tocar chofar, vão fazer macumbinha gospel ou messiânica. Vocês estão ficando contra Cristo. Presta atenção, porque é Ele que está falando. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Eu prefiro criar inimizade com o mundo, alertar vocês do caminho da verdade, do que estar bem com esse povo. Povo que honra a Cristo somente do lábio para fora, que dão suas esmolas em público, que não são piedosos, que usam de simpatias, né? Paganismo, misturam tudo e ainda querem perverter o caminho da verdade. Não segue o Messias porque não segue os apóstolos dele? Vocês acreditam no Messias, não acreditam nos apóstolos? Pega do Messias para trás, só o Messias já é suficiente, como vocês viram aqui, para dar porrada em todo mundo. Só usa o Messias. Mas você pega do Messias para trás e joga lá para trás tudo? Pô,
Alguém viu Jesus aí expulsando o demônio ou qualquer coisa do tipo com esse tipo de coisa? Alguém viu Jesus dizendo, ó, não, abençoa Israel que vocês serão abençoados? Um povo sanguinário, vil, que adora mamon, o dinheiro, que não compreendem as palavras de Abraão, dos profetas e dos salmos, de Moisés? Moisés prometeu que viria um maior do que ele. E que a esses vocês deveriam ouvir. Eles ouviram o Messias? Ao contrário, mataram. E foi por isso que Moisés amaldiçoou esse povo. Chega aqui, Israel, vão morrer, ó. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Mas como eu sei que vocês não vão fazer, foi isso que Moisés disse, vai vir isso sobre você. Eu vou parar. Vou parar porque assim, o negócio fica bom demais. Eu gosto de falar de Bíblia, gosto de estudar. Então, tipo assim, eu já queria pegar o texto de Moisés para ler, mas deixa. Isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, um próximo tema. Vou parar porque, ó, era para ser 30 minutos, já tem 45. Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham compreendido quem é a descendência de Abraão, é Cristo. É em Cristo que todas as famílias serão benditas. Não é em uma nação vil, perversa. Não é em um povo de práticas duvidosas, que sacrificam animais, que usam de amuletos e objetos para escravizar as pessoas, que usam de magias, de engano, sabe? Não é isso. Não é isso que está na palavra de Deus. Né? É fácil você só usar o Velho Testamento e isolar o Novo. É fácil você querer usar o Novo e isolar o Velho. Eu quero ver você pegar os dois e entender que tudo é Escritura. Sombra, realidade. O Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é realidade. É o véu rasgado, desnudado, que só quem tem o Espírito consegue entender. Eu acredito que Deus me deu o Espírito, eu me baseio na palavra dele e estou aqui passando para vocês a informação. Querem continuar no erro e no engano? Beleza. Aqui não tem nada light aqui não. Eu não quero estar bem com todo mundo e mal com Cristo, mal com o Pai não. Eu prefiro estar mal com todo mundo, mas bem com Cristo. Essa é a minha preferência aqui, certo? Valeu, até o próximo vídeo. Galera, quem quiser me dar uma força no meu projeto, no meu carrinho, exatamente, para não virar refém e não poder falar da forma que eu falo, do jeito que eu falo aqui, não quero agradar ninguém, certo? Se depender disso, não vou para frente, eu não quero. Quero agradecer aos novos inscritos que veio, né? Esses últimos dias, tá certo? Então, quem quiser me ajudar vai ter informação aí no comentário fixado do canal, pode entrar em contato comigo, tá certo? E que Deus abençoe todos vocês.